Estamos gravando. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Teólogo Jonathan e hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. A gente vai falar sobre as evidências que existem de que os hebreus realmente já andavam naquelas terras bíblicas ali por volta do ano 1500 a.C. ou até mesmo tempos depois disso. Mas por que eu levanto essa questão, essa problemática? Porque existem hoje, no meio acadêmico, pessoas que elas têm tendências. Existem pessoas que têm uma tendência a concordar com o texto bíblico, tá bom? Existem acadêmicos que discordam do texto bíblico, mas existe também, por outro lado, acadêmicos seríssimos, intelectuais, que concordam que a narrativa do texto bíblico, a narrativa que ela apresenta, é uma narrativa, sim, verdadeira, uma narrativa histórica. Dentro de tudo aquilo que corresponde ao texto sagrado, como os gêneros literários que a Bíblia tem, né? Gênero histórico, gênero poético, profético, e essas categorias que a Bíblia só em si ela apresenta. Mas, deixando essa introdução, a gente vai falar hoje sobre os chassus de Yahvé, tá bom? Então, olha aqui comigo. Nas cópias do século... Veja comigo aqui. Nas cópias do século 13 a.C., das inscrições das colunas ordenadas por Sete I ou por Ramsés II, 6 grupos de chassus são mencionados. Aqui existem vários grupos de chassus que vão ser mencionados aqui de 6. Eu vou mencionar somente esses dois finais para que o vídeo não fique muito longo. Vou abordar logo diretamente a questão que nos importa aqui. O final diz assim, né? Aqui que está grifado, logo depois de 6 grupos, tem outro que está em amarelo também, diz assim: o chassus de Yahvé, né? Aqui YHW, tá bom? Então o chassus de Yahvé e o chassus de, aqui não tá dando para ler direito, mas Pisps. Mas vamos abordar aqui o chassus de YHW, tá bom? Aqui, o que está claro, porém, é que os chassus eram pastores e nômades. Quando vocês pegam a narrativa bíblica, aquilo que está exposto na narrativa bíblica, principalmente no tempo dos patriarcas, pastores de ovelhas, pastores de rebanhos, você vai logo perceber. Quando você pega, por exemplo, um grupo antigo assim, que são mencionados como pastores nômades, e você vê o povo... A questão que eu quero pegar aqui com vocês é interessante, porque o povo hebreu ali, quando você pega dos primórdios, no tempo dos patriarcas, você já tinha eles como povos nômades, que armavam barracas, povos que criavam os seus rebanhos. Aí existe muita gente que vai falar, não, isso aí na verdade é uma construção teológica que o povo hebreu fez. Só que você pega, por exemplo, as narrativas históricas do passado e você vai encontrar, sim, evidências que corroboram com aqueles que acreditam, sim, na veracidade histórica do texto bíblico. E até o momento, até o nosso século, o texto bíblico ele tem apresentado uma veracidade gigantesca, desmentindo os críticos da Bíblia e mostrando ser um relato realmente histórico. E a cada ano que se passa, a cada século que se passa, as ferramentas científicas como a arqueologia bíblica, né? Arqueologia, não só arqueologia bíblica, mas a arqueologia ali do Oriente Médio, do Egito, todas essas questões assim, elas ajudam a iluminar as páginas do texto bíblico. Por quê? Porque os hebreus passaram no Egito, entende? Então, são regiões ali que o povo hebreu, como sendo um povo milenar, ele vai passar por essas regiões, no período ali egípcio, no período grego, e muito depois disso, então, também momentos antes, como no tempo dos patriarcas. E aqui você leu comigo que o que está claro, porém, é que os chassus eram pastores e nômades. Aqui, você tem aqui, né, quem foram os primeiros israelitas. Aqui a gente tem essa referência, tá bom? Aqui, referência bibliográfica, que vai estar escrito nela, e todas essas referências que a gente acabou de mostrar aqui, elas vão estar escritas aqui nesses quem foram os primeiros israelitas, que eles ajudam a desmistificar muitos assuntos que os críticos têm colocado nas redes sociais, tá bom? Aqui você tem, por exemplo, o Dr. Anson Harney, né? Ele coloca assim, né? O termo aparece pela primeira vez, né? O termo aparece pela primeira vez no século 15 a.C., onde? No Egito. Então, este texto, né, o papiro Anastase, é Anastase VI. Desculpem o problema da dicção da leitura, é porque, para mim, a imagem ela parece um pouco embaçada, tá bem? Peço que me perdoem por isso. Eu vou dizer assim, esse texto, o papiro Anastase VI, fornece provas claras do caráter pastoral do chassus e, de fato, da sua permissão para entrar no delta oriental do Egito para pastar os seus rebanhos.
Está claro, esta, claro, é a mesma área referida na Bíblia como a terra de Gósen, onde os filhos de Jacó levaram seus rebanhos para o Egito numa época de seca. Como a gente, se você quiser pegar a sua Bíblia, Gênesis capítulos 42 aos capítulos 45, você vai encontrar essa narrativa. Você tem uma narrativa de um povo do passado, os Chaçus, né? Você tem os Chaçus, você tem os Rapirus. Então você vai encontrar um povo no passado que era nômade, um povo no passado que pastava pelas mesmas regiões geográficas no qual o próprio povo hebreu passou. Então você vai encontrar uma coisa muito bem interessante aqui, porque vai ser possível sim, você através de uma análise acadêmica, você poder pegar e entender que os Apirus, eles eram sim uma referência ao povo hebreu ali, nessas regiões, tá bom? Porque toda a semelhança que a gente vai vendo aqui, elas corroboram muito com essa questão do texto, tá bom? E diz assim, aqui esse texto do Papirutano fornece provas claras do caráter pastoral do Chaçu, e de fato, né, aqui a gente vê pelas regiões do Egito, as regiões em qual os rebanhos vão estar pastando e vão contribuir, tá bom? E a gente pode até inferir aqui que seria sim o povo hebreu no Egito ali, nessas regiões, e existe sim evidência para que a gente possa acreditar nessas questões relacionadas ao povo hebreu na antiguidade, tá? Aqui o Dr. Ansel Hurney, né, diz aqui, né, que diz assim, esse Chaçu, deixa eu tirar aqui, rapidola, esses Chaçu foram a principal fonte dos primeiros assentamentos nas regiões montanhosas de Canaã, que representam o estabelecimento dos israelitas. Israel era simplesmente um grupo entre muitos Chaçu que estavam saindo das terras das estepes para encontrar o seu sustento em áreas que lhes propiciassem alimentos em tempos de seca e fome. Isso não é novidade. Quando você pega, por exemplo, a leitura dos cartuchos egípcios, da imagética encontrada no Egito, você vai perceber que era normal que os povos antigos nas regiões, a gente vê que naquelas regiões havia muita seca, tinha muita fome, e a gente vai ver, de acordo com a narrativa cultural de todo o contexto histórico da antiguidade, as nações elas se movimentavam em direção ao Egito, porque lá eles encontravam alimento. E o interessante é que quando você pega a narrativa bíblica do Gênesis, fala que os hebreus também, em um tempo de seca, em um tempo de fome, se dirigiram ao Egito para lá encontrar alimento. Então essas coisas são muito interessantes e corroboram com a narrativa do texto bíblico, tá bom? Aqui, a relação entre Chaçus e Apirus, né? Aqui, os documentos de Amarna às vezes se referem aos Apirus pelos apelidos de sagaz, né? Um ideograma babilônico que quer dizer ladrões, e Chaçu, um ideograma egípcio que quer dizer estrangeiros do deserto. Nessa última referência, é notório que, presta atenção na última referência, tá bem? Que a gente pega sobre os estrangeiros do deserto. Nessa última referência, é notório que, embora fosse um título genérico que os egípcios usassem para mais de uma etnia, os Chaçu são descritos como pastores, e esse era o ofício identificador dos hebreus na terra do Egito, tá bom? Então muitas vezes eles vão identificar esses povos ali na antiguidade como um grupo de pastores. Então os hebreus sendo identificados ali, você tem ali os Chaçu, identificado como pastores, pastores, nômades, pastores de ovelhas, de rebanhos, e você vai ver o povo hebreu com a mesma identidade, nômades, pastores de ovelhas, pessoas que tinham essas atividades, tá bom? Aqui a relação entre Apirus e hebreus, a fonte que a gente tem, né, do Douglas Waterhouse, né, aqui diz assim, quem são os Apirus das cartas de Amarna? Ele faz uma pergunta aqui, né? E traz uma resposta bastante interessante, plausível, né? Que diz assim, sobre a questão da semelhança, concorda-se agora que de fato existe uma relação etimológica válida entre o termo Apiru e o nome bíblico hebreu. Então os estudiosos vão fazendo essas questões do passado e vão conseguindo entender que existe sim se a gente pegar a questão etimológica, os estudiosos, os doutores vão colocar que existe sim uma possibilidade gigantesca entre as semelhanças do Apiru e dos hebreus, tá bom? E não tem nenhum problema nessas questões aqui. Por exemplo, aqui na página 35, para o vídeo não ficar muito extenso e a gente finalizar, vou ler essa última página aqui e a gente fazer um comentário pequeno sobre ela e fazer uma conclusão final. Aqui. Há um silêncio significativo na correspondência de Amarna sobre aqueles mesmos lugares na Palestina Central que os exércitos hebreus sob o comando de Josué haviam superado. Em contraste com muitas referências a locais do sul e do norte, não há notícias chegando à corte egípcia de lugares como Jericó, Betel, Gibeão, Siló, Mispa e Debir, né?
e Debi, essas mesmas cidades capturadas por Josué. Aqui, quando você vai pegar a referência do livro, é na página 35, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, pessoal, a gente pega, por exemplo, os Chassus, vocês pegam aqui os Apirus do passado, vocês vão conseguir ver as evidências nesse grupo, que a gente conseguiu ver desde o começo aqui, que existiam vários grupos às vezes, tá bom? Então você vai ver e você vai conseguir identificar um desses grupos, por exemplo, nas mesmas regiões de Canaã, o grupo se movimentando pelas mesmas regiões do Egito, o grupo tendo semelhança pastoral e sendo considerados como pastores, aquilo que o texto bíblico que está na escritura identifica como pastores, como nômades no deserto, ou como nômades ali no Egito, pessoas que eram criadores de ovelhas, tá bom? Então toda essa identificação, toda essa questão, toda essa narrativa que a gente apresenta aqui, ela mostra que existe sim uma confiabilidade gigantesca em relação àquilo que está escrito dentro do texto sagrado, tá bom? Uma narrativa histórica que, embora os críticos tenham trabalhado para poder desmentir, dizer que é mentira, que não aconteceu, a gente tem aqui uma narrativa, uns textos, grandes pesquisadores mostrando que existe sim a possibilidade de que esse grupo que está sendo apresentado nesse texto seja sim uma referência ao povo hebreu naquelas terras antigas, no tempo dos patriarcas, no tempo dos patriarcas no Egito, depois do Egito e todas essas questões. Então, pessoal, espero ter esclarecido um pouco para vocês e mostrado que existe sim a possibilidade gigantesca de que aquela narrativa que apresenta o povo hebreu como nômade, como pastores, como pessoas que andavam pelo deserto, como pessoas que em tempo de fome se dirigiam ao Egito. Ou seja, você pega essa semelhança, você compara com o texto bíblico e você vai ver que o texto bíblico, diante da arqueologia, ele está dentro de um contexto histórico. E isso ajuda muito a iluminar as páginas da Bíblia Sagrada, porque não basta apenas você, com a cultura ocidental, tentar interpretar um texto de cultura oriental, tá bom? Um texto que é escrito ali em ambiente africano, na Ásia, na Europa, ou seja, existe um contexto no qual as cartas ou os livros estão inseridos, e é necessário entrar dentro desse contexto histórico para a gente poder entender aquilo que o texto apresenta, tá bom? Então, tchau, pessoal, até o nosso próximo vídeo.